Ela é jornalista, escritora, atriz, produtora, editora, marqueteira, empreendedora, riquíssima e sério, até cansei de falar tanta qualidade. Se você quer saber de quem eu tô falando, continua o vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim, porque hoje eu tô animadíssima para falar dessa pessoa incrível que eu vou trazer aqui no canal. Hoje nós vamos falar de Oprah Winfrey. Você já ouviu falar na Oprah, né? Se não, é seu momento agora de prestar atenção nesse vídeo e vir comigo descobrir a história dessa mulher incrível. Eu já trouxe um texto dela no blog. Se vocês quiserem, vai lá, dá uma olhadinha agora. Eu espero vocês, vamos lá. Já foi? Tá bom, então. Eu vou recapitular umas coisas que eu falei no blog, mas vou trazer várias outras curiosidades porque ela é uma pessoa incrível e a história dela, sim, precisa ser contada. Bom, Oprah Gayle Winfrey nasceu no dia 29 de janeiro. Sim, eu sei que vocês estão pensando, é sim, uma aquariana genial, à frente do seu tempo. E assim, já conversando com meus colegas do Zona Vermelha também, a gente entrou num consenso de que os aquarianos vão dominar o mundo. Então assim, já fiquem espertos, aquarianos, que a hora de vocês vai chegar também. Ela nasceu numa cidadezinha chamada Kosciuszko, que é no interior de Mississippi, nos Estados Unidos. Ela é filha de Vernita Lee e Vernon Winfrey. Façam a conta de vocês aí pra ver a idade dela atual, porque eu não vou divulgar, coitado, não fique brava comigo, Oprah, eu sou sua colega. A mãe da Oprah engravidou dela aos 18 anos e o pai dela tinha 20. Ela teve que abandonar a Oprah logo cedo porque ela trabalhava com faxina, ela era doméstica e ela não tinha condições para cuidar da Oprah, então ela teve que deixar a menina para ela conseguir arrumar um emprego em outro estado. E com isso a Oprah ficou com a avó. Além da Oprah, a mãe dela teve mais 3 filhos. Primeiro a Patricia Lofton, que ela foi mandada assim que nasceu para adoção, em 1963. A mãe da Oprah disse que ela não tinha condições de cuidar da menina e por isso mandou ela para adoção e escondeu de todo mundo isso. Ninguém sabia que a Patrícia existia. Bom, a Vernita também tinha o Jeffrey Lee, que é outro filho dela, que ele morreu em 1989, aos 29 anos, bem novinho, por conta de complicações da AIDS. Também teve a Patricia Lee Lloyd, que foi encontrada em 2003 morta também na sua casa. A princípio não se sabia o que tinha acontecido com ela, mas depois de um tempo o legista investigou e descobriu que foi uma overdose por oxicodona, que é um remédio até 2 vezes mais forte que a própria morfina. A morfina, vocês sabem que foi muito tempo se pensou que foi a causa da morte do Michael Jackson, mas assim, a gente descobriu que não foi realmente. Mas isso é assunto para outro vídeo, a gente pode tratar em um outro momento sobre isso também. Depois, a Oprah foi ficar com a avó, que chamava Hattie Mae Lee, não sei se assim se pronuncia, me perdoem se não for. Ela ficou com a avó até os 6 anos, e nesse meio tempo a avó ensinou ela a ler. Ela era bem conservadora, assim, ela pegava bastante no pé da Oprah e falava para ela aprender a ler. Tanto é que ela aprendeu e aos 3 anos ela já estava recitando textos da Bíblia, fazendo palestras lá na igreja que eles iam, que eles frequentavam. Desde esse período já foi possível perceber essa afinidade que a Oprah tinha com a oratória, com a comunicação. Ela foi sempre muito boa com as palavras. Elas viviam em extrema situação de pobreza, tanto é que a Oprah conta que a avó dela costurava roupas, vestidos para ela com sacos de batata e para ela se vestir, porque elas não tinham condição nem de comprar a própria roupa do corpo. Tanto é que ela foi muito criticada e muito zoada na escola, sofreu bastante bullying por conta de se vestir dessa maneira. Uma curiosidade é que a Oprah deveria se chamar Orpah, que é em homenagem a um personagem bíblico do livro de Ruth. Mas, na hora de registrar, parece que houve um errinho de troca de palavras e pegou também. Todo mundo dizia Oprah, 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 então ficou o Oprah mesmo. Quando a Oprah fez 6 anos, a avó dela adoeceu. Então ela foi morar com a mãe em uma cidade chamada Milwaukee. Não sei se assim se pronuncia, novamente me perdoem. Elas moravam numa pensão e foi onde a Oprah conheceu a Patrícia, a outra irmã dela, não a desaparecida, a outra. E nesse período a mãe dela trabalhava muito, então as meninas ficavam bastante sozinhas.
E assim, a mãe dela trabalhava para sustentar mesmo, ela não tinha condições, ela limpava casas e se dava o máximo para poder manter a família dela. Tanto é que às vezes ela contava com a própria assistência social, porque não tinha outro meio dela se sustentar. E aí, como a mãe dela ficava muito pouco tempo com a família, o pai da Oprah decidiu dar assistência para ela. Então ele foi atrás dela, na casa da mãe, e pegou a menina para ficar com ele mesmo, aos 7 anos. E aí ela foi morar em Nashville, no Tennessee, também nos Estados Unidos, com o pai e a madrasta, chamada Bárbara, minha xará. Lá ela vivenciou pela primeira vez a experiência de ter a própria cama, de ter um quarto para si, de ter mais cuidados assim. O pai e a madrasta dela valorizavam muito a educação e logo trataram de matricular ela numa escola, que é o Wharton Elementary School. E lá ela gostava de ir bastante na biblioteca, gostava de ler, interagia bastante, já mostrava esse lado dela genial, porque ela é uma pessoa genial. Depois que ela terminou a 3ª série, o pai dela levou ela para visitar a mãe, porque fazia muito tempo que ela não a via. No outono, o Vernon voltou para buscar ela, mas ela decidiu que ela não queria voltar para lá, que ela ia ficar com a sua mãe e ajudar na casa. Ficando lá, ela foi matriculada numa escola, Lincoln Middle School, e lá ela começou a cursar a 4ª série. E para suprir essa ausência da mãe, que continuava nessa rotina de trabalho constante, ela se ligou muito à televisão. A televisão dava esse suporte para ela quando ela sentia falta da mãe. E foi aí os primeiros indícios que ela percebeu que ela gostava, que ela poderia trabalhar com algo de televisão. Essa ausência da mãe dela também deu margem para uma outra coisa, que seria assim, eu posso definir como o pior pesadelo da vida da Oprah, que é o abuso sexual que ela sofreu aos 9 anos. A Oprah tinha 9 anos quando ela foi abusada sexualmente pela primeira vez. Isso aconteceu por um membro da família, um primo. Ele tinha 19 anos e cuidava da Oprah e dos outros irmãos enquanto a Vernita trabalhava. E isso deu margem para que ele fizesse o que ele fez. Ele ainda pediu para que a Oprah não contasse para ninguém, guardasse esse maior segredo para preservar ele e preservar ela, porque ele ameaçava ela de todas as formas possíveis e ela não soube o que fazer na época e realmente silenciou e guardou isso para si por muito tempo. Até os 14 anos ela passou por essa situação, também por tios e outros amigos da família, e ela sempre guardava para si, e é muito triste que eu fico pensando como ficava o psicológico dela, porque é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, e a gente sabe o quão destruidor é um abuso, um estupro. O único momento que ela teve coragem e falou sobre foi já quando ela já estava famosa, um tempo depois, em 1988, durante uma entrevista com a apresentadora, que também é amiga dela, que é a Barbara Walters. Ela falou no programa que ela não tinha coragem de abordar esse assunto, de falar, porque ela tinha medo do julgamento das pessoas e principalmente do julgamento da própria família. Ela disse assim: "Por isso a maioria das pessoas não fala sobre o abuso que sofreu. Você sabe que não é seguro falar a respeito. Sabe que será hostilizada, colocada para baixo e criticada." A coragem dela de falar sobre isso, por mais que seja um tempo depois, numa época que era realmente preconceituosa, né? A gente sabe que o preconceito continua até os dias atuais. Imagina naquela época. Então a coragem dela foi revolucionária, muitas pessoas se inspiraram nela, muitas pessoas tiveram coragem de falar sobre o que sofriam depois de ter visto essa entrevista. Então por mais que tenha sido tardia, mas claro que cada pessoa tem o seu tempo para falar, porque não é uma brincadeira, é algo sério, ela conseguiu falar sobre o assunto depois e ajudou milhares e milhares de pessoas. Como resultado dessa ausência, ela começou a agir como uma adolescente revoltada e promíscua e rebelde, como ela mesma se definiu nessa época. Ela começou a sair, fugir de casa, sair com bastante garotos, novos, velhos. Ela andava com pessoas que tinham alguma condição financeira diferente dela, então por isso ela roubava dinheiro, às vezes da própria mãe, ela pegava na bolsa. Ela faltava à escola para ter esses encontros com os garotos, para ficar nessa vida. E assim, chegou um ponto que a mãe dela não aguentou mais e a expulsou de casa. Nesse período, ela foi morar com o pai. Só que, aos 14 anos, ela se deu conta que ela estava grávida. Eu procurei informações de quem poderia ser o pai, se seria fruto de um estupro, mas eu não encontrei nenhuma informação sobre isso.
E ela escondeu essa gravidez de todo mundo, dos pais, de todo mundo, ninguém sabia, só ela. Até que aos 7 meses ela contou para o pai porque ela estava em trabalho de parto. A criança já estava nascendo, ele nasceu prematuro e durou cerca só de 2 semanas e acabou falecendo. A Oprah conta que ela não ficou mexida, que ela não ficou mal pela morte da criança, que ela sentiu na verdade um alívio porque ela percebeu que seria uma segunda chance na vida dela fazer as coisas certas. Foi meio que um estalo para ela perceber que ela estava levando a vida dela para um caminho que ela não iria seguir para frente, que não era o caminho que ela queria. Então ela decidiu mudar, reverter a sua vida nesse exato momento. Uma outra coisa é que o pai dela era muito conservador e ele já tinha até lhe dito anteriormente, antes de saber da gravidez, que ele preferia que a Oprah fosse uma daquelas adolescentes que fossem achadas no rio boiando, que tivesse sido morta, do que fosse alguém promíscua e que engravidasse na adolescência. Então você imagina essa menina grávida pensando como que ela ia viver, sendo que ela já tinha... O pai dela já tinha deixado claro isso, que preferia que ela morresse do que engravidasse. A gente fica pensando como que ela lidou com isso e realmente foi um momento muito difícil para a vida dela. Após a perda do bebê e esse momento que ela encarou como uma segunda chance de vida, um professor da antiga escola dela, que sabia da paixão dela por livros e por toda a comunicação, ajudou ela a fazer uma transferência para uma outra escola que ele achou que seria melhor para ela. Essa escola é a Nicolet High School e era uma escola só para brancos, então a Oprah foi a primeira mulher negra a entrar nessa escola. A princípio, a gente pode pensar que seria um momento de bastante preconceito, racismo, até porque é uma escola de brancos. Primeiro que para mim isso já é algo bem separatório, mas a Oprah disse que ela nunca foi tratada mal lá, muito pelo contrário, que era algo muito moderno ser amigo de um negro ou conhecer um negro naquela época. Então, por conta disso, ela disse que ela era muito popular naquela escola e que todo mundo tratava ela ok, assim. Ela se tornou uma aluna exemplar, habilidosa, com oratória, com recitação, com a comunicação, que é algo que a gente gosta, né? Vamos ser sinceros aqui, a gente ama a comunicação. Tudo como ela já tinha desenhado quando era criança e ela já estava voltando assim os estalos para um futuro que ela queria seguir, que é o futuro da televisão. Em 1970, ela ganhou um concurso de palestra na Elks Club e o prêmio desse concurso era justamente uma bolsa de graduação de 4 anos. E o que será que ela cursou? Vou dar um tempinho para vocês pensar, não vou revelar ainda porque é um mistério, né? A gente não tem nem ideia do que ela pode querer cursar com essa bolsa. Em 1971, ela foi selecionada para participar de uma conferência da juventude norte-americana no Colorado. Lá, ela representou o Tennessee junto com outro colega. Depois do retorno dela desse evento, uma estação de rádio de Nashville, a WVOL, chamou ela para uma espécie de entrevista. Ela já ficou entusiasmadíssima porque ela gostava muito disso. Depois dessa entrevista, eles perceberam como ela era uma garota muito feliz, muito extrovertida, muito boa de conversa, assim. E aí, a rádio pediu para que ela representasse eles num concurso de beleza, que é o concurso Miss Fire Prevention, e a Oprah ganhou esse concurso e foi a primeira mulher preta a ganhar um concurso de beleza daquele nível, aos 17 anos. Então, assim, maravilhosa. A gente não pode negar que ela é linda, incrível, genial e tudo mais. Depois de um tempo, ela teve a sua primeira experiência com a comunicação efetivamente, assim, trabalhando com isso nessa rádio. Ela foi contratada por eles para um programa. Aos 17 anos, ela termina o ensino médio e continuou trabalhando nessa rádio até que ela passaria a frequentar a Universidade Estadual do Tennessee, que foi onde ela conseguiu a bolsa de 4 anos. E lá ela decidiu começar a faculdade de comunicação televisiva. Eu sei que vocês já esperavam, tá tudo bem. Só foi um suspensezinho. Formada, ela mudou-se para Baltimore, que foi onde ela teve seu primeiro contato com essa comunicação televisiva. Ela apresentou por 8 anos o programa People Are Talking e ela foi a primeira afro-americana a apresentar esse programa, assim. E arrasou, né? Icônica, e foi um programa que se destacou bastante lá em Baltimore.
Depois, uma outra oportunidade surgiu para ela em Chicago e ela mudou para lá e começou a atuar na estação televisiva WLS. Aí ela assumiu essa estação e começou a atuar no programa AM Chicago. A princípio, esse programa tinha baixa audiência, mas com a sua personalidade, o seu jeito de falar com as pessoas, o seu dom da comunicação, então ela conseguiu em menos de 12 meses colocar o programa em primeiro lugar da audiência lá em Chicago. Nessa época ela já tinha estourado. E aí em 1984 ela também participou das telonas, foi lá, botou a cara no cinema com um filme que era produção do Steven Spielberg. Vocês estão ouvindo aqui? Nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. Se chamava The Color Purple, ou A Cor Púrpura, para nós brasileiros, vamos falar o português, né? Nesse papel ela já foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas infelizmente ela não venceu. Mas o grande marco da carreira dela se deu em 1986, com o famoso The Oprah Winfrey Show, chiquérrima. Esse programa é naquele formato que a gente conhece atualmente como talk show, e tem bastante exemplos aqui no Brasil também, mas naquela época foi ela que meio que ditou as regras de como seria esse tipo de programa. Esse programa é tão icônico que foi o primeiro momento da entrada de uma mulher preta num espaço que originalmente seria para homens brancos. Ela é tão brilhante, mas tão brilhante, que o programa, além de ser apresentado por ela, a direção é dela, a produção é dela, a equipe que fazia, né, a produtora é dela, foi ela que criou, que é a Harpo Studios, que Harpo é Oprah ao contrário, né? E aí toda a negociação, todos os investidores, todos os anunciantes foram negociados por ela. E além disso, além dela receber o salário por apresentar o programa, ela tinha esses lucros por essas transações comerciais que ela fazia através da própria empresa. Nesse programa, ela entrevistou diversos famosos, como a Beyoncé, Rihanna, Barack Obama e a sua esposa Michelle Obama, a família Kardashian, o Tom Cruise, que a entrevista dele é bem icônica, assim, tem um momento que ele pula no sofá e se declara para sua atual companheira da época, que era a Kate Holmes. 17 magazine. Yes! Esse programa dela rendeu diversas entrevistas muito engraçadas e muito importantes para a audiência da TV norte-americana. A minha indicação pessoal para vocês, que eu vou deixar até aqui na descrição, é uma entrevista maravilhosa que ela faz com o Michael Jackson. Ela faz uma psicologia com ele, as perguntas ela rememora o passado, ela tira informações novas dele, assim, que ninguém tinha ouvido falar antes. Tanto é que foi uma das entrevistas mais assistidas dela. Todo mundo estava assistindo nesse dia, que foi ao vivo. Como vocês já perceberam, esse programa foi líder de audiências no tempo que durou, que foi seus 25 anos. E teve mais de 5.000 episódios e foi considerado como o maior programa televisivo norte-americano de todos os tempos. No dia 25 de maio de 2011, ela decide que é hora de parar com o programa e assim ela vai com a última edição ao ar e emociona milhares de pessoas com um discurso dizendo que ela ia deixar, mas que ela tinha algumas pretensões ainda para frente, algumas novidades e que ela nunca abandonaria esse meio que ela gostava muito, que era o meio comunicacional. E nesse mesmo ano ela funda a OWN, que é a Oprah Winfrey Network, que é um canal televisivo pago que ela fez em conjunto com a Discovery Channel e a Harpo Studios e continuou a sua vida comunicacional por lá. Hoje, ela é a personalidade televisiva mais bem paga dos Estados Unidos e tem por volta de 7 tipos de rendas. Ela tem 2 revistas, que é a The Oprah Magazine e a O at Home. Ela licencia diversas marcas, como uma linha de comidas saudáveis, que é a That's Good, e uma coleção de roupas que se chama The Oprah Magazine Collection for Talbots. Ela escreveu 5 livros, onde todos eles viraram best-sellers. Falando em livro, ela gosta muito da literatura, então ela criou um clube do livro, que chama The Oprah's Book Club, e eu vou deixar aqui na descrição essa lista. Essa iniciativa começou no seu programa, e assim, todos os livros que ela falava virava as melhores vendas, hypava, como diria hoje em dia. Então, assim, ela divulgou diversos autores. Ela também produziu e participou de diversos filmes, como Beloved. Eu não consigo falar Beloved sem lembrar daquele meme, sabe? Beloved.
como Beloved, de Toni Morrison, além do filme Selma e o filme Uma Dobra do Tempo, de Ava DuVernay. Além de usar sua voz para fazer vários personagens, como no filme B-Movie e no A Princesa e o Sapo. Eu não vou dar spoiler, nem falar nada sobre esses filmes, por mais que alguns com certeza vocês já assistiram, porque pode ser que a Maria Isabela, que é quem trata de filmes aqui no canal, traga um pouquinho sobre eles futuramente. Quem sabe, né, Maria? Ela foi considerada a primeira mulher negra a ganhar $1 bilhão. E hoje ela tem o seu patrimônio avaliado em... Gente, calma aí, que eu vou até respirar, porque toda vez que eu falo esse número, eu fico um pouco em desespero, assim. Porque assim, a gente sabe, universitário, que a gente gasta 3, 4 reais no RU. Vocês sabem como é a situação, né? Às vezes chega fim do mês, não tem nem como pagar, acontece. E aí a mulher me vem com o quê? Vamos comigo. 3 bilhões de dólares. Nem converte, porque assim, vamos manter a saúde mental, né? Uma curiosidade ainda nessa questão econômica, ela deu uma entrevista para Ellen DeGeneres, que é dona do programa The Ellen DeGeneres Show. Vocês pegaram a referência? Se não pegaram, eu peguei. E ela disse que ela foi um dia desses depositar um cheque de uns 2 milhões, assim, dinheirinho pouco, no banco, e chegou lá, ela simplesmente não lembrava a senha do cartão e não lembrava como fazer, porque a última vez que ela tinha ido no banco foi em 1988. Vocês imaginam esse nível de chiqueza para não precisar ir no banco? Eu não imagino, porque eu sofro muito com bancos hoje em dia. Além disso, segundo uma lista da Forbes, ela está entre as 70 mulheres mais poderosas do mundo. Nessa lista, ela ocupa o 20º lugar e é uma lista de 2019. Ainda segundo a Forbes, seu patrimônio imobiliário está avaliado em cerca de 210 milhões de dólares. Ela tem patrimônio na Califórnia, no Havaí, em Tennessee, em diversos outros lugares. Por mais que ela tenha muito dinheiro, ela gosta de lembrar que a infância dela não foi fácil, por isso ela gosta de ajudar muitas pessoas. Então ela tem 3 ONGs, a The Oprah Winfrey Operation Foundation, a Fundação Oprah Winfrey e a The Angel Network. Além disso, ela ajuda uma escola só para meninas que ela fundou lá na África do Sul, que leva seu nome. O que emocionou muita gente em relação a ela foi que em 2018 ela ganhou um prêmio que se chama Cecil B. DeMille, que ela foi a primeira mulher negra a ganhar esse prêmio, e ela relembrou a sua história, ela trouxe um discurso sobre a igualdade social, sobre o fim do preconceito, o fim do assédio. For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. E o pessoal chegou a considerar ela como uma candidata à presidência dos Estados Unidos. E eu entendo, né, minha filha? A gente quer alguém inteligente, alguém que saiba cuidar da população e que entenda realmente de política e que saiba o melhor para o seu povo. A empresa da Oprah também disponibilizou o site, que é o Oprah.com, e lá tem bastante conteúdo interativo sobre o clube dela de livro, sobre o programa, tudo que ela faz. E, além disso, tem links para quem pretende ajudar com as instituições e pode, de alguma forma, fazer algum tipo de doação. O link eu vou deixar aqui na descrição também. Eita, que essa descrição tá recheada! É isso, eu queria dizer que eu trouxe ela aqui pro canal também, porque eu olho para ela, me vejo lá, me inspiro, e é lindo a gente ver, olhar para alguém e se ver nele, e eu queria que vocês também olhassem para ela e admirassem, percebessem que a gente pode chegar em lugares grandes e brilhantes. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, interajam aqui comigo nos comentários. Coloquem aqui pessoas que vocês querem que eu traga a história, pessoas que vocês admiram também, para eu trazer aqui mais informações e coisinhas que vocês não sabem. Espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo, com o que eu tentei abordar aqui. Se inscrevam no canal, o botãozinho tá em algum desses lados aqui, eu nunca sei. Do lado dele tem um sininho para você ativar e sempre receber notificações de vídeos novos que a gente trazer aqui e novidades que a gente tem pensado para o canal. Curtam, compartilhem com os amigos, mandem para todo mundo e até mais. Um beijo e fui! Lembrando que esse canal não representa perigo nenhum.